Olá pessoal, esse é o nosso 15º Mecanicast, o podcast da mecânica avançada. E nesse Mecanicast nós vamos falar sobre injeção eletrônica diesel, para que você possa entender como que funciona esse sistema de injeção para motores diesel no momento em que você está indo para o seu trabalho ou está indo para a sua casa, no momento em que você está aí na caixinha do nada, de repente somente vendo Instagram, vendo algum vídeo aí que não vai resolver muita coisa na sua vida, né? Então vamos ouvir alguma coisa com conteúdo para que some e ajude você na sua vida profissional, que esse é o nosso objetivo, o objetivo da mecânica avançada. Então esse é o 15º Mecanicast e todos os outros que foram feitos até agora, sempre com conteúdos técnicos para você que é reparador automotivo, tá? Então é um conteúdo voltado para o reparador automotivo. Gente, é assim, ó. O motor eletrônico diesel, ele trabalha diferente do motor ciclo Otto. O motor ciclo Otto, ele precisa do combustível para funcionar, a gasolina ou o etanol, né? E aí ele tem a ignição, que faz dar a combustão. Já no motor diesel, nós não temos ignição por faísca, nós temos uma ignição espontânea. Gente, essa ignição espontânea é um negócio muito interessante, porque ele consegue fazer o motor funcionar sem ter uma ignição. Porque se a gente pegar lá os fundamentos do fogo, que são três, são quais? O combustível, o oxigênio e a ignição. E nesse não tem ignição elétrica, mas ele tem espontânea. Pô, Celso, mas como que a gente consegue ter uma ignição espontânea? Pessoal, é assim, ó. Quando você vai espremendo as moléculas de qualquer coisa, se você pegar uma morsa e colocar alguma coisa na morsa, de preferência um plástico para você não estourar a morsa, né? Você pega alguma coisa de plástico, você começa a apertar a morsa. E aperta, e você vai lá na peça de plástico, você segura em cima dela, quanto mais você aperta, ela começa a se aquecer. Por quê? Porque as suas moléculas, elas começam a transitar numa velocidade muito maior. Então, alguma coisa tem que acontecer, alguma coisa tem que se transformar. Ela não vai aguentar até eu chegar no momento que ela se romper. Mas o que eu quero que você entenda é o quê? Que ela esquenta. Então, numa compressão, quando o pistão está subindo, o pistão ele tem os 4 tempos, né? Admissão, compressão, explosão e descarga. Quando ele está subindo para explodir, ele sobe. E aí ele está chegando lá no cabeçote e não saiu ignição ainda. Aí quando ele praticamente quase rela no cabeçote, porque a câmara de combustão do veículo a diesel ela é mínima, ela quase não tem câmara de combustão, ou seja, a compressão é muito alta, a compressão é altíssima. Tá? Por isso que o motor a diesel, tudo tem que estar redondo. Se você tiver um bico injetor injetando mais ou faltando combustível, alguma coisa assim, você estoura o motor, porque ele dá uma desbalanceada muito forte por causa dessa ignição. Essa ignição ela é muito potente. Consequentemente, por essa compressão tão alta, né? Uma alta compressão, as moléculas do oxigênio e do combustível, elas começam a ser espremidas até chegar num ponto que alguma coisa tem que acontecer. Então ela explode. Só que assim, gente, né? Numa explosão diesel, ainda mais sem ignição, nós temos o quê? Nós temos vários efeitos que acontecem dentro dessa explosão que causam um ruído que não é tão agradável. Você pega um motor gasolina funcionando, ou etanol, ainda mais nos dias de hoje, né, com injeção direta, o motor parece um relógio. Muitos fazem um barulho bem pequenino. Já no diesel, a gente escuta aquele barulho alto e a gente ouve um barulho que a gente chama de castanhado do cilindro. Porque nesse momento que dá essa explosão espontânea, essa explosão ela é controlada, mas mesmo assim ela não consegue balancear exatamente o cilindro para ele ir para baixo sem ele bater saia na lateral. Então sempre ele dá uma batida de saia aonde acontece o castanhado do funcionamento do motor. E isso causa um barulho que não é tão interessante, né? Por isso que os carros que utilizam motor diesel, carros de passeio, vocês observam, normalmente é SUV, né? SUV no Brasil. Você observa que o barulho é um barulho diferente do carro a gasolina. O gasolina ele é mais gasolina e etanol, ele é mais agradável. E lá no passado a gente tinha carros baixos, começou a querer ter carro baixo aqui no Brasil, só que daí o governo tesourou
porque o pessoal só queria carro diesel, porque o diesel, gente, por ele ter essa compressão altíssima, ele consegue ter uma autonomia muito boa, tá? Então, a autonomia dele era fantástica. Para você ter uma ideia, na minha época, né, que eu comecei a trabalhar com mecânica, isso foi em 1988, tinha a Saveiros Diesel. Então, todo mundo queria Saveiro Diesel, era uma loucura. O pessoal queria comprar, só que quando eu comecei a trabalhar, já não tinha mais. O governo tinha vetado, porque o que colocava para vender, vendia. Imagina-se o seguinte, o cliente ia lá comprar uma Saveiro e ele comprava uma Saveiro, uma gasolina ou a álcool, e ela fazia uma média aí de 8 km por litro se fosse álcool e 12, 13 se fosse a gasolina. E no diesel fazia 20 km com um litro de diesel. Então todo mundo queria diesel. Só que daí o governo, por forma estratégica, né, ele foi lá e cortou. Aí ele permitiu somente nas caminhonetes maiores, nas picapes e também nas SUVs maiores, né, SUVs, né, que já é SUV porque ela é maior. Aí nesses carros um pouco maiores eles permitiram, e nos caminhões, claro, né, os veículos que são os veículos de transporte. Já para fora do país, né, em toda a América do Sul, na Europa, até hoje nós temos veículos a diesel, veículos pequenos, né, veículos de passeio que utilizam o combustível diesel. Aí lógico, né, a tecnologia para carro baixo principalmente é uma tecnologia bem interessante, porque daí ela consegue fazer com que o motor castanhe bem menos, mas ainda dá uma castanhadinha, tá? E para injeção eletrônica diesel, nós tínhamos a bomba injetora, que era o carburador do gasolina, né? Então a bomba injetora ela injetava o combustível sob pressão, tá? Então, mesmo a bomba injetora mecânica, gente, ela usava uma alta pressão. Então a bomba injetora ela trabalhava lá de 150 a 300 bar, 400 bar mais ou menos, injetando combustível no cilindro no momento da explosão, muito parecido com a injeção eletrônica direta que nós falamos no último podcast. Essa bomba injetora que trabalhava com essa pressão já era suficiente para fazer funcionar. Então você imagina, a câmara de combustão era pequena, mas a sua explosão, né, porque ela tinha uma compressão muito alta, né, que era quase zero ali. E o que isso fazia? Isso fazia com que entrava em combustão. Mas para entrar em combustão, mesmo com o oxigênio estando espremido, aí o óleo diesel vinha e injetava um óleo ali a 200 a 300 graus de pressão. Então quando esse óleo chegava ali com essa alta temperatura, ele explodia e não tinha como fazer diferente. Só que daí essa bomba injetora ela não conseguia atingir os níveis as emissões de poluente que hoje o nosso governo pede para ter. Então mesmo ela evoluindo, tendo bombas melhores, bombas eletrônicas, ela não conseguia fazer com que as emissões caíssem. Então com bomba injetora ele polui bem o meio ambiente. Já com injeção eletrônica, essa pressão, para você ter uma ideia, ela de 200 a 300 bar, 200 a 400 bar, né, que trabalhava com bomba injetora, com a injeção eletrônica diesel, ela pulou para 1.200 hoje nós temos caminhões e caminhonetes que chegam até 2.400 bar. Então a pressão é altíssima. E com essa pressão altíssima, o óleo, quando ele é injetado no cilindro, no motor, por causa dessa altíssima pressão, ele entra praticamente otimizado, tá? E a hora que ele começa a entrar, ele esquenta demais. E ele pega ali a compressão do motor, essa compressão que faz com que as moléculas fiquem quentes, o óleo tendo contato com essa compressão, ele praticamente já vira gás, ele já fica otimizado, já virando gás para o motor poder funcionar. E aí faz com que o carro emita menos poluente. E aí, com a injeção eletrônica diesel, consegue-se ter um controle melhor de funcionamento e um controle melhor dos ruídos. E isso é muito interessante, isso é muito legal. Aí você fala assim, mas Celso, como que consegue gerar uma pressão desse tamanho? É muito alta a pressão. Bom, gente, primeira coisa, o óleo diesel ele é mais denso. Então a gente consegue comprimir ele mais, tá? Agora o combustível já é um pouco mais complexo. E além disso, o que eles fizeram nos veículos diesel? A parte de combustível, ele tem uma bomba, normalmente ele tem uma bomba dentro do tanque, tá? A maioria, nem todos têm,
mas tem uma bomba dentro do tanque que joga o combustível para uma pré-bomba, para uma bomba, a pré-bomba é que está dentro do tanque. Joga o combustível para uma bomba mecânica, igual da injeção eletrônica direta, gasolina e álcool, né? E essa bomba de alta, ela que vai gerar a alta pressão para jogar para o bico injetor. Aí você fala assim, mas como que um bico injetor vai conseguir ser acionado com uma pressão de 2.000 bar? Porque, gente, 2.000 bar é 2.000 quilos. Então tem que ter uma eletrônica muito forte para acontecer isso. Teria que ser um bico desse tamanho assim. Mas não, lá eles utilizam, o bico injetor ele utiliza eletrônico, a parte eletrônica e a parte hidráulica. Então existe ali um fundamento hidráulico, tá? Que é o fundamento dos vasos comunicantes, tá? Então esse fundamento ele permite com que consiga se acionar uma altíssima pressão, tá? Com um acionamento pequeno, mas não é tão pequeno, né? Porque o solenoide do bico também é um solenoide forte. Mas isso faz com que funcione perfeitamente, tá? Consiga injetar essa alta pressão utilizando um fundamento da hidráulica, que é o fundamento dos vasos comunicantes, e também a parte eletrônica, aonde faz o acionamento da parte elétrica com a parte eletrônica. Mas isso aí já é outra coisa. O que eu quero que você entenda é como funciona essa parte, que é a parte mais complexa do motor diesel. Gente, outra coisa que acontece também no motor diesel, principalmente os motores de caminhão, né, de caminhonete, a maioria deles, não vou falar 100%, né, mas a grande maioria, 99%, tem turbocompressor. Tá? Então o turbocompressor ele ajuda a ganhar potência, faz com que o motor ele fique mais rápido, mais esperto, porque quando você utiliza uma explosão espontânea, o motor ele fica mais xoxo, o carro não tem tanto desempenho, mas com o turbocompressor você consegue ter um desempenho bem melhor, porque daí você consegue injetar o oxigênio dentro do motor. Então quando você acelera, o oxigênio já está ali esperando, não funciona com arraste, não funciona aspirando, né, com o motor aspirado, não, é turbo. Acelerou, o oxigênio já está ali com uma pressão de entrada, uma pressão positiva de meio bar, um bar e meio, chegando até 2 bares de pressão de entrada. E na maioria deles também eles têm o intercooler, que faz com que resfrie isso para que o motor tenha um melhor desempenho na sua parte de explosão. Beleza, pessoal? Então esse foi o nosso 15º Mecanicast, onde nós falamos sobre injeção eletrônica diesel. Espero ter ajudado você nos seus conhecimentos para que você se torne um mecânico de diagnóstico avançado o mais rápido possível. Até mais, pessoal!